Você sabe a diferença entre CDB de liquidez diária e Tesouro Selic? Essa e outras perguntas que eu irei responder no vídeo de hoje. Meu nome é Diego Santana, sou assessor da Equity Investimentos e essa pergunta foi feita pela Raquel Duarte e ela perguntou qual era o melhor investimento para a liquidez diária, o CDB ou o Tesouro Selic. Essa é uma pergunta recorrente tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, para aquelas empresas e pessoas que procuram alternativas de investimento com a possibilidade de resgate imediato. E as pessoas sempre ficam na dúvida para saber qual é a melhor alternativa. Depende inicialmente da taxa disponível, tanto para o CDB como para o Tesouro Direto. Via de regra, o Tesouro Direto trabalha próximo dos 100% do CDI e algumas casas e instituições geralmente têm CDBs a 100% do CDI ou mais. Logicamente que quanto maior a taxa, geralmente a instituição tem um maior risco associado. Então, quando a gente vai analisar inicialmente a taxa, a gente vê de forma absoluta qual a taxa paga mais, mas a gente tem que analisar também a instituição que está oferecendo esse CDB de liquidez diária. O Tesouro Direto hoje é o que a gente chama de risco soberano, então é o principal investimento, né, em termos conservadores para o investidor, pessoa física e jurídica, e por isso que ele tem uma taxa já pré-determinada em 100% do CDI, oscilando um pouquinho de acordo com o momento ou ciclo de mercado. E para o CDB existem taxas variadas, que são escolhidas pelos próprios bancos, que podem variar de 100% a 102%, 106% do CDI, vai depender da taxa que esse banco quer oferecer no mercado. Tem outra vantagem do CDB que você consegue também ter a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC, para aplicações até R$ 250 mil. Então, para analisar a melhor condição de aplicação em algum ativo de liquidez diária, deve-se olhar a taxa, mas também deve-se considerar o risco associado àquela instituição bancária em relação ao Tesouro Direto. Caso você tenha um CDB que seja 100% do CDI e em contrapartida você tenha também o Tesouro a 100%, é mais seguro, teoricamente, você aplicar seu recurso via Tesouro Direto. E a próxima pergunta veio da Yasmin Costa. A Yasmin perguntou, o que é melhor, CDB ou CDI? Yasmin, inicialmente aqui a gente tem uma dúvida conceitual. Basicamente, o CDB é um produto e o CDI é um índice de referência. Existe uma grande diferença. Muitas pessoas questionam, pô Diego, me ofereceram no banco uma aplicação no CDI. E aí a gente geralmente tenta, né, desmistificar, trazer um pouco de conceito, falando que a pessoa efetivamente ela não aplica no CDI, ela aplica em um produto atrelado ao CDI, um produto que tenha referência em relação ao CDI. Né? Então, o primeiro ponto aqui é a dúvida conceitual. O CDB é um produto, certificado de depósito bancário, é um título de dívida bancária emitido pelo próprio banco, logicamente, em que ele consegue estar emprestando o recurso à pessoa física em troca do seu recurso, para que o banco consiga utilizar nas suas atividades, né, na sua operação. E o CDI é um índice de referência baseado em trocas de taxas entre os próprios bancos. Então, o certificado de depósito interbancário, que é o CDI, ele nada mais é do que a média das transações diárias entre os bancos. Né? Então, os bancos emprestam dinheiro uns aos outros entre os dias e a média da taxa de juros cobrada entre esses bancos gera o que a gente chama de CDI. Então, essa taxa é diária, mas ela pode ser encontrada também, né, taxa ao mês, ao trimestre, ao ano. Basicamente é uma taxa de referência, que ao longo do tempo você pode derivar essa taxa em vários períodos, né, para que você consiga referenciar o seu investimento, para saber se os investimentos estão positivos em relação ao CDI, se está acima da taxa de referência ou se está abaixo da taxa de referência, que no caso é o CDI. Yasmin, espero ter respondido a sua pergunta e agora vamos para a próxima pergunta do Kleber Passos. O Kleber perguntou, é possível fazer aportes em debêntures? Antes de iniciar a nossa pergunta, vamos explicar rapidamente o que é debêntures. Debêntures, basicamente, é um título de dívida emitido por empresas privadas. Geralmente a gente conhece os títulos públicos, que são títulos emitidos pelo próprio governo. As debêntures são títulos parecidos com títulos públicos, só que emitidos por empresas privadas. Então, Petrobras, Vale, Lojas Americanas, Magazine Luiza, algumas empresas que precisam de crédito em determinado momento podem oferir esse crédito, podem
buscar no mercado um crédito através das debêntures. Então elas vão emitir dívida através de debêntures e vão disponibilizar para o investidor final. Basicamente isso é uma debênture. Geralmente as pessoas também perguntam se dá para você comprar a mesma debênture. Então fiz uma aplicação inicial numa debênture, se eu quiser aplicar novamente no mês que vem, eu vou comprar o mesmo papel, o mesmo título? Não. Basicamente você vai ter um título que vai ter o mesmo vencimento, muito provavelmente, mas vão ter taxas diferentes. Então dificilmente você vai comprar o mesmo título que você comprou um mês atrás, porque as taxas para compras intervaladas em momentos espaçados, elas podem variar de acordo com as condições de mercado. Então, dificilmente você vai comprar o mesmo título que você comprou inicialmente, só se a taxa efetivamente não tiver mudado ao longo do tempo. Então, você vai comprar um título com a mesma taxa e o mesmo vencimento, mas não necessariamente o mesmo título. Kleber, excelente pergunta, agradeço, é uma pergunta recorrente aqui dos nossos investidores. E vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Fabiana Gonçalves, ela perguntou: para entender curto e longo prazo, qual seria o tempo ideal de um ou de outro? E isso, mais uma vez, depende de qual tipo de planejamento você faça e qual tipo de fase de vida você esteja, né? Para as pessoas, vamos dizer, que são mais jovens, o planejamento de curto, médio e longo prazo pode estar muito mais associado a alguns desejos ou objetivos que vão ser atendidos nos próximos 3, 4 ou 5 anos. Uma pessoa que está susceptível a mudar de região, sair de um trabalho, de ter um filho, de realmente casar, de comprar um apartamento, o curto, médio e longo prazo pode ter janelas diferentes, janelas de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Mas quando a gente fala de pessoas que já têm um patrimônio formado, que não necessitam tanto do recurso, né, para adquirir bens, né, no estado atual, no seu momento atual de vida, essa pessoa ela consegue se planejar com um prazo um pouco maior. E aí o longo prazo pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos. A pessoa já está pensando também em sucessão patrimonial, já está pensando em aposentadoria. Então são investimentos geralmente que têm um prazo um pouco mais longo. Então vai depender do perfil de cada pessoa e do planejamento que essa pessoa faça para esses 3 períodos de tempo, né? O curto, médio e longo prazo, que podem variar de 1 ano, 2 anos, 3 anos até 30 anos, 40 anos, vai depender de pessoa para pessoa. Fabiano, obrigado pela pergunta e vamos para a nossa última pergunta do quadro de hoje. A pergunta foi do Silvio Bastos. O Silvio perguntou: quais os critérios para escolher uma boa corretora? Atualmente a gente tem visto o crescimento de diversas corretoras hoje no mercado financeiro. Corretoras que conseguiram absorver grande parte das demandas dos clientes, principalmente para a operação no mercado de ações. E existe hoje, efetivamente, uma disputa pelo cliente final em relação a qual corretora é a corretora mais adequada para qual tipo de perfil e operação dos investidores. Mas, independente de qual tipo de operador, existem alguns critérios básicos, algumas premissas que eu acho que você pode estar adotando para escolher a melhor corretora. A primeira de todas elas, eu acredito que seja a mais importante, é em relação à credibilidade dessa corretora. A primeira coisa que você tem que analisar é se essa empresa já teve um passado, né, vamos dizer, sombrio, um passado com algum tipo de problema em relação a algum órgão regulamentador, algum tipo de investidor que sofreu, né, em termos de perda significativa do seu patrimônio em relação a essa corretora. É bom analisar efetivamente o histórico para ver se essa corretora está realmente, né, bem posicionada no mercado, porque a questão da credibilidade está diretamente relacionada à confiança que você dará a essa corretora para poder te auxiliar na gestão do seu patrimônio. O segundo ponto importante também é em relação ao atendimento e suporte. Por quê? Porque basicamente para iniciar essas aplicações, principalmente para quem é novo no mercado, o atendimento, o contato direto com aquela empresa que irá prestar esse serviço, a corretora que irá prestar esse serviço, vai ser essencial para tirar todas as suas dúvidas e dar para você um certo nível de liberdade na hora de escolher as melhores opções. E o último ponto importante é em relação aos custos. Temos visto ultimamente algumas corretoras com a política de corretagens mais baixas ou então zeradas, e investidores que vêm procurando cada vez mais descontos para que melhorem efetivamente o resultado das suas operações, o que é correto. Mas basicamente nem tudo que é muito barato é o melhor. E isso a gente fala por quê? Porque se existe alguma cobrança em relação a alguma corretagem ou taxa, essa empresa geralmente está angariando esse recurso para investir na melhora de tecnologia e infraestrutura.
e a tecnologia para operar, tanto no mercado de ações como em qualquer outro tipo de mercado, faz a diferença no resultado final. Então, tomem cuidado na hora de escolher uma corretora que efetivamente seja taxa zero, porque o barato, em alguns momentos, pode sair um pouco mais caro. Então, respondemos hoje mais uma sessão de perguntas e dúvidas dos nossos investidores e clientes. Agradeço mais uma vez a oportunidade de passar essas informações e peço que você mande mais perguntas para que a gente possa responder nesse quadro Pergunte ao Especialista. Mas antes de finalizar, peço que você curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que esse conceito pode ajudar na melhor tomada de decisão. Meu nome é Diego Santana, agradeço mais uma vez e até a próxima.